vós está a fonte da vida, ó Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos fiéis, queridas famílias, iniciemos a nossa oração fazendo sobre nós o sinal da cruz de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor. No Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, glória a vós, Senhor Jesus, que tanto ama a humanidade, que tanto perdoa, que tanto tem paciência. Neste evangelho, os discípulos perguntam a Jesus, por que Jesus fala ao povo em parábolas? Parábola é uma história, é uma pequena história, para tentar fazer a pessoa entender melhor e mais facilmente a mensagem que está se querendo transmitir. Por isso que Jesus várias vezes serve de parábolas, ou seja, de histórias, como ele contou a história do joio e do trigo, do grão e da mostarda, da pesca de peixe, da farinha com um pouco de fermento e muitos outros. Então Jesus diz que conta as coisas em parábolas, em histórias, que é para ver se as pessoas entendem melhor. Porque as pessoas, disse Jesus da época, estavam com o coração fechado, se tornaram insensíveis. Não estavam querendo acolher a mensagem. Por isso que nosso Senhor no Evangelho diz assim, eles enxergam sem nada ver, escutam sem nada ouvir, e o coração não compreende nada. E Jesus, então, parabeniza e louva aos discípulos. Bem-aventurados são vocês. Por quê? Porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Ou seja, parabéns, bem-aventurados vocês, que se deixam tocar pela palavra, que acolhem a palavra e a pessoa que anuncia. E a vocês foi dado conhecer o mistério de Deus. Que mistério? A própria pessoa de Jesus Cristo que revela o rosto do Pai, que traz a boa nova da salvação. E Jesus ainda fala para os discípulos, olha, muitas pessoas desejaram ver o que vocês estão vendo, muitas desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Meus irmãos e minhas irmãs, que privilégio poder
ouvir a palavra do Senhor, poder ver a graça de Deus, a presença de Deus, a ação de Deus, não somente na nossa vida, mas também na vida dos irmãos e das irmãs. Então, nosso Senhor Jesus Cristo diz para os discípulos que o coração daqueles homens da época e daquelas mulheres ficou um coração tão insensível que eles não se abriam para acolher a mensagem. E Jesus diz assim, eles não acolhem de modo que se convertam. Ou seja, estavam tão fechados naquilo que eles mesmos acreditavam, no modo de ser, no modo de viver, nas convicções pessoais, que Jesus diz que eles não acolhiam a palavra de modo que se convertesse. Ou seja, preferiram continuar no mesmo pecado, no mesmo fechamento. E Jesus diz assim, se eles tivessem acolhido a palavra, quisessem acolher, eu poderia curar. É interessante perceber que essa atitude, querido fiel, nós podemos encontrar ainda hoje em muitas pessoas. Tem muitas pessoas que fazem questão de não ver. Tem muitas pessoas que fazem questão de não ouvir. E tem muitas pessoas que fazem questão de não querer compreender. Quando aquilo que se está vendo não é do seu interesse. Quando aquilo que se está ouvindo não é do seu agrado. Uma certa dificuldade de acolher a verdade, de aceitar a verdade. Eu creio que essa palavra de Deus hoje, ela nos alimenta o desejo de conhecer ainda mais o Senhor, de crescermos ainda mais na fé, de deixarmos o amor de Deus tomar conta verdadeiramente do nosso coração e da nossa vida. Por quê? Porque Jesus Cristo no Evangelho diz, a quem muito tem, muito será dado, e terá ainda mais em abundância. Mas aquele que não tem, até o que pensa que tem vai ser tirado. Até o pouco que tem vai perder. Ô, meus irmãos e minhas irmãs, creio que nós podemos experimentar isso na própria vida. E como é isso que se eu tiver, eu vou ter mais ainda, e se eu não tiver, eu vou perder até o que eu tenho? Evidentemente, nosso Senhor está falando dos valores do reino. Uma pessoa que tem capacidade de escutar, de ouvir, de procurar compreender, uma pessoa que tem a capacidade de abrir o coração, de abrir a mente, uma pessoa que tem a capacidade de se deixar conduzir pela fé, pelo amor, pela humildade, pela confiança em Deus, pela amizade sincera, essa pessoa já tem muito, mas vai ter mais ainda, porque tudo isso gera mais vida. Se eu tenho amor, se eu tenho fé, se eu tenho humildade, então tudo isso em mim faz com que eu cresça ainda mais. Mas aquela pessoa que não tem, até o pouco que tem, ela vai perder. Por quê? Porque ela vai se destruir. Ela vai se fechar nela mesma. Ela não vai ser capaz de crescer. Ela não vai compreender e ter humildade suficiente para acolher o novo, para aprender com Jesus. Ela está tão fechada, tão insensível, que ela já pensa que sabe tudo. Que tudo é do jeito que ela quer, que tudo é do jeito que ela acha. Essa pessoa, ela não vai crescer. E até aquilo que ela pensa que tem, ela perde. A gente pode observar isso, de fato, na vida humana, quando nós encontramos pessoas que tinham tudo que humanamente nós poderíamos analisar de uma forma exterior, tinham tudo para ser livre, tinha tudo para viver bem, tinha tudo para ser feliz. Mas, como só fazia o que queria, como só queria as coisas tudo do jeito dela, como era muito insensível para se sentir tocada pela mensagem da palavra, não tinha humildade para reconhecer seus erros, essa pessoa ela foi perdendo tudo que tinha. E quando a gente fala tudo, a gente não está falando de coisas materiais, simplesmente. Pode acontecer, mas a gente vai perdendo os afetos, a gente vai perdendo as amizades, a gente vai perdendo relações boas com as pessoas, relações saudáveis, a gente vai perdendo o amor, a gente vai perdendo o prazer
da vida, a alegria, a satisfação, a gente se torna pessoas mais medíocres, sem aquela abertura ao que é grande e que vem de Deus, ao mistério que a fé revela, ao amor de Deus que nos torna maiores. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, a quem muito tem, muito será dado, diz o Senhor, mas aquele que nada tem, até o que pouco que tem, vai ser tirado, vai perder. Então, que hoje nós possamos, com esta palavra de Deus, nos alegrarmos. Nos alegrarmos por quê? Porque como cristãos, nós nos abrimos ao conhecimento do mistério de Deus. Nós acolhemos a fé em Jesus, sua palavra e sua mensagem. E estamos abertos para crescermos ainda mais na vontade de Deus na nossa vida. No reconhecimento das nossas faltas, no reconhecimento dos nossos erros, na vontade de uma conversão continuada a cada dia, um desejo de que o Senhor de fato nos conduza e nos ensine a cada dia o que nós precisamos aprender para saber viver com amor, com liberdade, com paz no coração. Penso que esta palavra do Senhor, ela é um convite a uma alegria interior. Quando nosso Senhor diz, felizes são vocês, porque os olhos de vocês veem e os ouvidos de vocês escutam. Em verdade, eu digo para vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram. Desejaram ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Que essa palavra ela seja um alimento espiritual para a nossa vida, queridos fiéis. Recebamos a bênção de Deus sobre todos nós e que esta bênção de Deus na nossa vida nos torne sempre aptos a sempre querer ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer e sempre dispostos a enxergar aquilo que o Senhor nos mostra no dia a dia da nossa vida. E sempre com o coração também aberto para acolher e compreender a vontade de Deus na nossa vida. Recebamos a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Estou aqui, outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, a direção. Estou aqui por tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos. Sabem que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem precisa no deserto, por milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, venho iluminar meus pensamentos e aliviar meus sofrimentos.
Só você eu sei é a solução. Por isto, meu amigo, cada vez mais forte é a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro seu olhar, sua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida. Só você eu sei é a solução. Toda parte encontro seu olhar, sua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida. Só você eu sei é a solução.